Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos com a lição desta semana, a lição de número 9, o mistério da unidade revelada, que será ministrada no próximo domingo nas escolas dominicais, Brasil afora, ou presencialmente em algumas cidades e estados, ou online, via YouTube, Facebook, Instagram, o uso das mídias sociais para a propagação da palavra de Deus. Lição de número 9, que deverá ser ministrada no próximo dia 31 de maio do corrente ano. E nós estamos aqui com os destaques da lição, tá? O destaque da lição desta semana, pontuando, destacando os pontos cruciais, importantes e aprofundando um ou outro ponto desta próxima lição. Lembrando que o nosso objetivo nesse projeto é passar todos os tópicos, subtópicos, mas destacar um ou outro ponto, aprofundar um pouco mais. Entendemos que é importante para a compreensão do aluno, do superintendente, do estudante da palavra de Deus. Meus amigos, vamos começar. Como de costume, vamos começar com uma oração. Senhor, meu Deus, te louvo, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos falar da tua palavra, ensinar, Senhor, a tua palavra. O exercício da educação cristã, que o Senhor nos ensina a levar adiante e ensinar para todos que queiram ouvir e aprender a tua palavra. Te louvo por tudo, no nome de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, vamos lá. Glória a Deus, estou em um novo cenário aqui e vamos iniciar os destaques da lição. Antes, eu quero compartilhar com vocês, está aí na tela, o comunicado da CPAD para o próximo trimestre. Lembrando que já foi divulgada uma nota pela Casa Publicadora que não haverá nova lição para o terceiro trimestre deste ano. E, portanto, a CPAD dá algumas sugestões para usar na escola dominical. E aqui nós apresentamos para vocês a lição que será usada, indicada pela CPAD para o próximo trimestre. A lição falando sobre os princípios divinos para a vida cristã, para o caráter, para a ética cristã em tempos de crise, com base no livro de Neemias. É uma lição de 1993, que está sendo repaginada pela CPAD e em breve será divulgada. Será colocada em subsídios, lições para professor e as ferramentas pedagógicas atuais que a CPAD utilizam. Haja vista que na época, em 93, não tínhamos as ferramentas e também subsídios e outros recursos didáticos que temos recentemente introduzido pela equipe pedagógica da CPAD. Vamos lá, meus amigos. Lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Sou o pastor Alexandre Oliveira e vamos comentar esta lição. Está aqui as minhas mídias sociais, por favor, me sigam. Quero pedir para você, por gentileza, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu like e me siga no Facebook e no Instagram. Vamos ser amigos no Facebook e me siga no Instagram, tá bom? Está aqui ó, o endereço do Instagram e do Facebook e vou deixar também na descrição desse vídeo. Texto áureo da lição, com base em Efésios, capítulo 3, versículo 5. Eu estou olhando aqui de lado porque estou com o iPad aberto nos slides que estaremos comentando e compartilhando com vocês aí na tela do seu celular, tablet ou computador. Efésios, capítulo 3, versículo 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Portanto, vamos tratar desse mistério que Cristo revelou agora no sentido, na época do apóstolo Paulo, né? No primeiro século da era cristã, para a igreja
no Novo Testamento. Verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os tempos, desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Aí, a verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 3, versículos 1 ao 13. Está aí na tela, pausa, leia e depois siga com o vídeo, tá bom? Está aí a outra tela, também pause, leia e siga com o vídeo. Mais uma tela da nossa leitura bíblica em classe, a última, sigamos. O objetivo geral da lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Objetivos específicos para cada ponto da lição. A lição contém 3 tópicos. A introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Qual é esse mistério oculto? Uns dizem que é a igreja, outros dizem que é Cristo. Aqui o autor da nossa lição, pastor Douglas Costa, ele entende que é a igreja revelada através de Cristo, por meio de Cristo. Independente se você acredita que é a igreja ou Cristo, o certo é que foi revelado por meio de Cristo esse mistério. O mistério para nós é Cristo ou a igreja através de Cristo, tá bom? Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, dita por Paulo nos versículos 4 a 6 do capítulo 3 de Efésios. Top secret, o top secreto, algo que está em segredo. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, e aqui vai um ponto importante. Como que esse mistério esteve oculto? Eu quero só fazer um adendo pequenininho aqui para esclarecer. Como eu falei, eu estou olhando para o iPad aqui e para o notebook que está aqui na minha frente, fazendo o controle aqui da mídia, e aqui estou no celular, tá bom? Fazendo esse controle e essa adaptação aqui para a nossa transmissão. Seguindo, meus amigos, como o mistério foi revelado na nova aliança, vamos estar descobrindo, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, também vamos estar comentando sobre isto. Primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Primeiro tópico da nossa lição, mistério oculto do Antigo Testamento. O item primeiro do tópico 1, o conceito bíblico de mistério. O que significa a palavra mistério? Responde aí. Maravilha, sei que você acertou. Mistério vem do grego mysterion e significa segredo ou doutrina secreta. E aqui há alguns comentários importantes que vamos fazer nos próximos slides. Perceba nesse início que a palavra mistério significa segredo ou doutrina oculta. Tá? Aquilo que está oculto, que está em segredo, que não foi revelado. Isto é a palavra mistério. Não se refere a algo misterioso. Aqui eu vou fazer uma distinção, aproveitando uma boa explicação do pastor, esqueci o nome dele agora. Ele também tem um canal no YouTube e comenta as lições da CPAD. Ele fez a distinção entre mistério e misterioso, e concordei com ele neste ponto. Realmente aqui é mistério. Por que não é misterioso? No sentido, porque o misterioso está guardado sobre códigos, segredos e camadas, e precisa-se de uma iniciação, como está aí no slide, para que as pessoas possam compreender. Então não é nada misterioso, é apenas um mistério. Por conta disso está aqui. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam entender, possam compreender, ok? Não se trata apenas disso. Como ensinam alguns adeptos, como nós já vimos aí, não é nesse sentido de misterioso. Versículo 18 do capítulo 2 de Colossenses. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos
os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Está aí, portanto, esse entendimento da lição que é importante. O versículo 18 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Está aqui, ó. Veja esse próximo slide. No cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e que agora foi desvendada em benefício de todos. E aqui cabe um outro destaque. Como já está sendo dito e dá para os irmãos e as irmãs perceberem, não se trata apenas de um mistério que vai se revelar só no futuro. Não. É algo que estava oculto e que aprove a Deus revelar através de Cristo Jesus. Portanto, é uma verdade que estava encoberta e que foi revelada. Não vai ser revelada no tempo, no final do tempo, na descortinação do tempo. Não, já foi revelada. E nós já temos acesso, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O item 2, o desconhecimento do mistério. E aqui vai outro aspecto importante. Perceba que já falamos que esse mistério não é misterioso, não precisa de códigos, de camadas, de iniciação. Também falamos que não se trata da revelação final do mundo ou de todas as coisas. E também vai aqui uma outra compreensão, que esse mistério dá uma ideia de que não estava plenamente oculto para os profetas e judeus do Antigo Testamento. Não estava 100% oculto, plenamente oculto. Estava parcialmente oculto. Já havia pistas, já havia sinais, já havia manifestações por parte de Deus acerca desta revelação, do esclarecimento, da clarificação plena desse mistério que estava oculto. Está aqui, ó. Veja o versículo 3, portanto, do capítulo 3 de Efésios. É preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. O que significa? A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. E foi desvendado pelo Espírito Santo através de Cristo. A igreja foi revelada através de Cristo, Cristo foi revelado através do plano de Deus para aquela época. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meus caros alunos, professores, superintendentes, estudantes da gloriosa palavra de Deus, o mistério revelado tinha sido revelado parcialmente para o Antigo Testamento e no Novo Testamento revelou-se plenamente, revelou-se totalmente e glorificamos o nome de Jesus por conta disso. Aqui vem, portanto, o que nós acabamos de falar para vocês. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. A bênção de que os gentios também participariam. Havia prenúncio, anúncio, sinais, como já foi comentado em relação aos gentios nas lições anteriores. Veja aí no nosso canal a playlist dos destaques da lição, tá? Você vai encontrar outros comentários das lições anteriores. O mistério e os profetas da antiga aliança. Está aqui a revelação parcial do que nós falamos. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Eles apenas não conheciam, mas também eles comentaram, eles falavam. E isso é fundamental. Veja aí vários versículos, Gênesis e vários capítulos de Gênesis, Malaquias, mas quero ler com os irmãos que está aí no slide o versículo 10 do capítulo 11 de Isaías. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Amém? Glória a Deus. Está aí, portanto, uma profecia, uma
revelação de Deus para o profeta Isaías, que também é conhecido como profeta messiânico, descortinando parte desse mistério, demonstrando que Deus estaria no tempo dele, manifestando plenamente aí e trazendo um lugar de descanso para o seu povo. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como e quando, entende? Eles não sabiam nem como e nem quando. Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 4, ele vai falar sobre isso, mostrando que Deus reservou um decurso do tempo, no tempo correto, e revelou através de uma mulher o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o mistério de Deus, como também a igreja foi revelada, a igreja que havia sido projetada antes da fundação do mundo. Vamos ver aqui, ó. Veja aí o que esses profetas, nós já vimos, o que eles conseguiram entender e como Deus faria algo totalmente novo. Está aí o questionamento. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Glória a Deus. Tópico 2, um mistério revelado no Novo Testamento. Um mistério revelado no Novo Testamento. Na verdade, o mistério plenamente revelado. Nós já falamos que houve uma revelação parcial, então não perca esses destaques, esses detalhes, que vai lhe ajudar na ministração, no ensino que você irá fazer com os seus alunos, com a sua classe, com a sua igreja. 2.1, revelado aos apóstolos e profetas, mais uma vez retomando aquela ideia da revelação plena, desse mistério que é a igreja ou Cristo, dependendo da perspectiva que você adota. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Está aqui, ó, Efésios 3, versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Paulo, portanto, se coloca como alguém que estava prisioneiro por amor a Cristo. Só que Paulo não falou isso aqui apenas para destacar a sua prisão. Esse não era o alvo, era mostrar que mesmo prisioneiro, ele estava servindo a Deus, e a causa da sua prisão foi justamente também por servir a Deus. Depois de preso, continuou servindo a Deus, trazendo à tona esse grande mistério de Deus, que é Cristo, ou a igreja através de Cristo. Ele explica como recebeu a revelação do mistério. Veja aí, versículo 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. O mistério que foi dado a Paulo por revelação. Veja que Paulo mesmo comenta que foi o Senhor mesmo que revelou a ele, que falou com ele. Ele diz, assim como o Senhor me ensinou, também vos ensino. Como aprendi do Senhor também, vos passo. E assim Paulo vai demonstrar que a fonte da sua informação, da revelação desse mistério que ele traz à tona, é, na verdade, o próprio Cristo, o Senhor. Veja o versículo 1 de Gálatas 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, como nós já comentamos aqui. Veja o versículo 11, vamos ler? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ele recebeu do próprio Cristo. Assim também como os demais apóstolos receberam do próprio Cristo. E é por isso que, posteriormente, Paulo foi aceito, um colegiado apostólico, como apóstolo do Senhor. E nós o conhecemos como apóstolo dos gentios.
Veja, por exemplo, aí o versículo 12, ó. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele diz que Cristo revelou esse mistério e, portanto, ele passou aquilo que recebeu do Senhor. Veja o versículo 5 do capítulo 11 de Atos. Eu estava na cidade de Jope orando. Caído em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Mais uma vez aí, sendo revelado a apóstolos e profetas, demonstrando que Cristo estava revelando aos seus servos, apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer. Irmãos, um destaque aqui para vocês. Isso é importante. Paulo diz que foi revelado. O conhecimento oriundo da revelação é diferente do conhecimento adquirido pelo estudo, pelo conhecimento científico, pela inteligência, pela experiência, entende? O conhecimento revelado é um conhecimento especial de Deus. Não se confunde com o conhecimento intelectual, com o conhecimento experimental, com o conhecimento científico. Estamos falando de um conhecimento especial da parte de Deus. E para este assunto, para o tema de doutrina bíblica, de palavra de Deus, esse tipo de revelação foi encerrado. Atenção para esse destaque. Em nosso tempo, não existe mais um tipo de revelação desse que Paulo teve, porque este foi uma revelação especial para a produção das Sagradas Escrituras. Portanto, Canon, que é o compêndio de livros, o compêndio de escrituras que compõe aí os livros do Antigo e do Novo Testamento, encerrou com um período de 1.600 anos e isso finalizou. Também sou professor de introdução bíblica nos cursos teológicos e isso destacamos como ponto fundamental, assim também como em bibliologia. Tá? Essa revelação especial que Paulo e os apóstolos tiveram, desta revelação encerrou. Mas, pastor, como é que nós estamos tendo conhecimento disso agora? Através da palavra. Você não está recebendo diretamente de Cristo uma revelação de um mistério novo. Não, isso não existe. E se alguém receber, é anátema. Qualquer revelação, qualquer profecia, qualquer tipo de manifestação espiritual que contraria as Escrituras, ela deve ser rejeitada. É isso que Paulo diz. Se eu ou um anjo descer e pregar um outro evangelho, seja anátema. Por quê? Porque a revelação para a inspiração, a revelação especial para a inspiração das Escrituras encerrou. Portanto, Paulo destaca aqui essa revelação especial. Tá bom? Quiser saber mais, manda um e-mail para a gente ou deixe seu comentário, sua pergunta, que nós vamos responder. O item 2, o mistério oculto revelado. Como eu já falei no início, para o entendimento do comentarista da lição, é a igreja, para outros é Cristo. O certo é que esse mistério foi revelado, tá bom? Versículo 11, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluia. Também os versículos 4 e 5 do capítulo 2 de Efésios. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Também, versículo 3 do capítulo
3 de Efésios, a saber que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. E esse mistério que é a igreja revelado em Cristo Jesus, trouxe a união de judeus e gentios. Tanto que Deus, Cristo, escolhe Paulo para ser aí o embaixador, o emissário, o apóstolo, o enviado para o povo gentios. O versículo 5 do capítulo 3 de Efésios: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Entende? Já comentamos isso aqui só para reforçar. E já falamos também sobre a questão como. Agora quero fazer um destaque aqui para mas agora. Agora ele quer dizer no tempo dele foi revelado plenamente para os profetas e apóstolos, ou apóstolos e profetas, tá? Mas agora, na época do apóstolo Paulo, na época dos demais discípulos, dos demais apóstolos, foi revelado para Cristo. E essa revelação fechou com João. Foi o último dos apóstolos a morrer. Morreu lá pelo ano 100, 99, 100 depois de Cristo, bem velhinho, e foi o último apóstolo a morrer. Depois dele tivemos aí a primeira geração dos assim chamados pais da igreja. Ok, vamos seguir. Senão vamos fugir aqui do tema da nossa lição. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Agora nós temos a fonte, a palavra de Deus. Nós somos a igreja e nós divulgamos esse mistério para o mundo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Ide fazer discípulos de todas as nações, entende? Então nós temos aí, nessa grande comissão, como é conhecida, essas duas vertentes. Pregar o evangelho e fazer discípulos. O item 3, a magnitude do mistério, demonstrando, portanto, a grandeza desse mistério. Vamos ver aqui. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, sem etnia, sem classe social, rico, pobre, negro, branco, feio e bonito, etc. Mas Cristo nos deu essa união, principalmente esta unidade espiritual. E esse é o foco, unidade espiritual. Somos um novo povo, uma nova humanidade, que comentamos sobre isso na lição anterior. Atos 11, 2 e 3, assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Comentamos sobre isso aqui numa lição anterior, veja aí, só reprisando, citando para vocês. Tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Está aí, o pré-estabelecimento. Tá? O item 1, as riquezas insondáveis de Cristo. Olha, um destaque aqui é o seguinte: Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia da queda do homem, já sabia da escolha que o homem iria fazer, e, portanto, ele preparou um plano de redenção, um plano de salvação. Nessa lição, já estudamos também a predestinação e eleição, onde lá é comentado na perspectiva pentecostal, na perspectiva da Assembleia de Deus, arminiana, essa visão da predestinação e eleição. Eu também tenho algumas palestras nesse tema, e, quem sabe, não ministramos aqui no canal do YouTube para vocês. Vamos seguir. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos dessas boas novas era algo imensurável, era importante demais Paulo fazer isso. Ele se sentia um privilegiado. Não porque ele se achava digno, pelo contrário, ele dizia que ele era o mais vil dos homens, o principal dos pecadores. Mas ele entendia que se via Cristo na condição que ele
era e se encontrava de pecador, transformou-se no apóstolo de Cristo. Ele entendia que era um privilégio, então ele faria e entregava como entregou a sua própria vida por amor a Cristo e a sua obra, a sua mensagem. Portanto, era algo de muito privilégio, muita honra para o apóstolo Paulo. Está aí os textos de Efésios, vocês poderão ver depois, poderão acompanhar, ler na Bíblia depois esses textos. Um destaque que quero fazer para você aqui, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, pastor, obreiro do Senhor, é importante nos doarmos na obra de Deus, fazermos a obra de Deus, não no intuito de aparecer, de demonstrar que somos ou temos alguma coisa. Pelo contrário, devemos fazer como resultado da obra de Cristo em nossa vida. Devemos fazer com o sentimento de gratidão, com o espírito de gratidão, sabendo que apesar de não sermos dignos, mas Cristo nos fez dignos através da sua obra, e através de Cristo temos condição de fazermos alguma coisa no seu reino, na sua obra, para o bem da sua igreja. Esse é o sentimento que nós devemos ter, e esse é um destaque, uma ênfase que quero passar para vocês aqui. O item 2, o eterno propósito em Cristo. Desde os séculos, este esteve oculto em Deus que tudo criou. Pronto, esteve oculto em Deus. Deus quis. Esse Deus aí quer dizer que estava com Deus, era da vontade de Deus, do querer de Deus, do desígnio de Deus, da soberania de Deus, que fosse revelado no tempo que assim ele o quis. Versículo 20, 1 Pedro, capítulo 1. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O destaque desse texto aqui é essa correlação, esse contraste entre a primeira e a segunda parte do versículo. Primeira parte, conhecido antes da criação do mundo, muito tempo atrás. Entende? Muito tempo atrás. Antes da fundação do mundo. E nesses últimos tempos, em favor de vocês. Então, Pedro faz essa comparação. Que Deus, portanto, quis tornar conhecido esse mistério que foi feito, elaborado antes da criação do mundo. Deus quis que fosse revelado para a igreja do Novo Testamento, para a igreja da era cristã, e que chegou até nós através das Escrituras e da Igreja de Cristo. Veja esse resumo aqui, ó. Assim, o plano da salvação sempre estiveram de acordo com o desígnio divino, sempre esteve de acordo com o desígnio divino, que abrange o mistério da igreja, tá? Abrange, portanto, aqui o mistério da igreja. E aí nós vamos entender que isto foi revelado. Esta é a revelação que estamos tratando nesta lição. O item 3, o plano divinamente pré-estabelecido. Está aí, foi pré-estabelecido e foi revelado. Vou seguir aqui porque nós estamos repetindo as mesmas coisas e o interesse do nosso quadro, do nosso canal aqui é trazer os destaques. Versículo 12 do capítulo 3 de Efésios, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória a Deus, aleluia, está aí. Hoje temos acesso à presença de Deus. Aquilo que uma vez foi mistério, hoje foi revelado, está claro, está clarificado. É de fácil acesso para todos nós e para todos aqueles que queiram receber, é de fácil acesso. Não há mistério, não há segredo no plano de salvação de Deus para os homens. Já foi segredo um dia, já foi mistério um dia, mas hoje está revelado. E cabe a nós, servos e servas do Senhor, proclamar, anunciar a gloriosa palavra de Deus. Está aí a conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Deus foi o idealizador, o autor.
Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria Igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida e família. Eu quero orar por você e agradecer desde já a sua colaboração, sua participação, de você estar conosco, acompanhando essa aula de EBD. Deus te abençoe até a próxima semana e acompanhe os nossos vídeos que nós publicamos sempre aí no nosso canal. Deus abençoe a sua vida e família. Vamos finalizar com uma oração. Pai, te agradeço mais uma vez porque iniciamos e finalizamos esse estudo, Senhor. Os seus filhos e filhas que acompanharão através do YouTube, que acompanharão e assistirão esta aula, que o Senhor possa também levar a tua palavra ao entendimento e à compreensão deles, Senhor. Eu te louvo pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Te agradeço, no nome bendito de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos.